Sejam todos muito bem-vindos ao Profadcast, o podcast onde você vai aprender tudo sobre investimentos. E aqui a gente discute as principais estratégias para você começar a investir. Eu me chamo Matheus Cobb, sou investidor Profad. Tô aqui com o Diego Rangel, nosso querido investidor Profad também. Beleza, Matheus? E aí, Diegão, animado aí? Cara, hoje o tema... A minha mãe tá vendo, cara. Minha mãe tá assistindo, meu pai, tá todo mundo em casa lá, compraram pipoca. Porque o tema de hoje é muito interessante, não só pra mamãe e pro papai, mas pra todo mundo, né? Com certeza. E tô aqui com ele, o nosso pai dos investidores Profad, Renan Diego, especialista em produtividade financeira. Fala, Renan. Show de bola, tamo junto. Fala, Diegão. Fala, Matheus. Valeu. Vamos que vamos. Hoje promete, né? Hoje promete. O nosso tema de hoje é os melhores investimentos para a sua aposentadoria. Então, se você tem o objetivo de montar uma carteira, de criar uma carteira de investimentos para a sua aposentadoria, fica aqui com a gente até o final desse episódio, beleza? E, Renan, antes da gente falar desses melhores investimentos para a aposentadoria, eu acho interessante a gente falar sobre o perfil de investidor, antes da gente entrar na prática. O que é esse perfil de investidor? Massa. Perfil de investidor nada mais é do que o perfil de uma pessoa para ela investir e não colocar o dinheiro dela em lugares onde está diferente do perfil dela e ela acabar ficando frustrada. Porque as pessoas acham que o perfil de investidor vai dizer se ela vai perder ou ganhar dinheiro. E não é isso. Na verdade, só vai dizer o quanto ela vai ficar frustrada ou não. Por exemplo, a gente tem 3 tipos de perfil de investidor. O conservador, o moderado e o arrojado. O conservador é aquele que está buscando somente segurança. Ele coloca segurança acima de qualquer coisa. Ele não quer buscar ganhar o dobro, o triplo, se vai correr risco. Ele só quer focar em segurança. Esse é o conservador. Normalmente, as pessoas que estão começando a investir, eles começam com o perfil conservador. Porque eles estão com dinheiro na poupança, tira da poupança, começam a investir. Então, eles vão devagarzinho. E, de acordo com o conhecimento deles, eles vão migrando, né? Depois tem o moderado. O moderado é aquele que está ainda com foco em segurança, mas para ele está tudo bem. Correr um pouquinho de risco, desde que ele consiga uma rentabilidade um pouco maior, mas sem comprometer todo o patrimônio dele. Esse é o moderado. Então, como o nome já diz, modera um pouco o teu risco. E tem o perfil arrojado, né? Ou agressivo. Em alguns lugares as pessoas chamam de agressivo ou arrojado. Que é aquela pessoa que está buscando só ganhar mais dinheiro. A qualquer custo, né? A qualquer custo no sentido de... Cara, para mim tá tudo bem se eu perder 20% do meu patrimônio hoje, desde que daqui a pouco eu consiga ganhar 30%. Então, basicamente é isso. Ele está disposto a correr um pouco mais de risco. Um pouco mais não. Muito risco para trazer um resultado maior. Ah, Renan, qual que é o melhor? Não existe o melhor e nem o pior. O que existe é o teu momento. Eu acredito que as pessoas que são perfil conservador é porque elas estão começando. Então elas estão inseguras, elas não têm conhecimento, porque o conhecimento tira um pouco esse medo, né, de perder dinheiro. Porque se você sabe que existem investimentos seguros, até mais seguros do que a poupança, que existem mecanismos de proteção na Bolsa de Valores, que você pode analisar e escolher ações, FIs, que vão te dar segurança no sentido de você escolher bons ativos, você vai diminuindo o teu medo e aumentando o teu conhecimento e o teu grau de risco, que você fica mais, vamos dizer, um pouco mais ousado. Então aí você vai migrando. Então não existe certo nem errado, existe o teu perfil, mas desde que você consiga ir migrando aos poucos. Mas independente do perfil, mesmo que seja conservador, sempre tem uma parcela de investimentos conservadores e investimentos já um pouco mais arriscados. O que vai mudar é essa diversificação. Para quem está começando conservador, vai ser aí cerca de 80% para investimentos conservadores, seguros, e 20%, 15% variando ali entre moderados e investimentos mais arriscados. E aí depois você vai mudando um pouco essa porcentagem. Mas basicamente, esses são os perfis de investidor. Massa. Mas já aconteceu, você já viu algum caso de uma pessoa que está começando a investir, ela ser um perfil parecido arrojado? Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu lembro que em algumas aulas suas, tinha muita gente que às vezes não sabia nem investir, às vezes não sabia nem fazer, né? Porque o perfil de investidor, acho que você faz um teste, não sabia nem fazer o perfil de investidor, mas ela sabia que existia moderado, arrojado, só que ela falava, não, eu sou uma pessoa arrojada, eu tô tranquilo. Já aconteceu de uma pessoa que tá começando a investir, ela ter um perfil assim arrojado? Sim, porque o que define, né, um dos pontos que te ajuda a aumentar a tua exposição ao risco é o conhecimento. Mas a outra é o próprio sentimento da pessoa mesmo. Por exemplo, tem muita gente que já nasce com um perfil empreendedor.
O empreendedor ele já está disposto a correr um pouco mais de risco, né? Apetite é o risco, né? Tem gente que tem um apetite ele já maior, está né? acostumado a... Tem gente que já, desde adolescente, está comprando e vendendo do carro, já está fazendo negociações, coisas nesse sentido. Então, o perfil dele provavelmente já é entre moderado e arrojado. Então, tem sim gente que está começando a investir, mas que já está pronto para investir um pouco mais com agressividade, com um pouco mais de investimentos um pouco mais arriscados. Sem dúvida nenhuma tem. Mas é uma minoria em relação a quem está começando. A grande maioria ela vai migrando de acordo com o conhecimento e principalmente a prática que ela vai tendo dentro do mercado financeiro. E tem gente que já investe há um tempão, há bastante tempo, e até hoje é conservador. E tá tudo bem com isso também, né? Ela não é obrigatório, assim, não é obrigatório você ficar arrojado porque você já investe há bastante tempo. Tem um pouco a ver com o que você realmente quer de fato, é o perfil né? dela mesmo, né? É sobre a pessoa, né? Mas, normalmente, o conservador, a gente faz um teste chamado de API, que é Análise de Perfil de Investidor. Esse teste determina qual é... A gente responde algumas perguntas que vêm desde... por quanto tempo você quer deixar o dinheiro lá? Se você perder tantos por cento, você tiraria ou colocaria? Então, são algumas perguntas de múltipla escolha que, ao final, ele te dá uma nota que essa nota vem te mostrando qual é o teu perfil, né? E, normalmente... O conservador que começa, ele muda para moderado, já assim depois do conhecimento. Porque ele está disposto... tipo assim, é muito pequena a diferença entre conservador e moderado. Já do conservador para o arrojado já muda um pouco. Então a maioria das pessoas que pegam conhecimento, elas migram para o moderado. Já assim, sei lá, em 6 meses, 1 ano. É difícil você ver uma pessoa que ficou conservador e continuou conservador. É possível? É uma minoria, mas a grande maioria vai pro conservador, porque é natural. Porque mesmo você não precisa se expor muito, mas se você tem mais conhecimento, as tuas respostas vão ser mais assim: não, tranquilo, eu consigo ver o meu dinheiro cair um pouquinho, se no outro mês eu vou conseguir recuperar. Então, te dá mais tranquilidade para as tuas respostas. Mesmo que ela não invista, porque aqui é sobre o perfil. Então, ela tá pronta para investir em outros tipos de ativos, um pouco mais agressivo, mas às vezes ela não tá investindo. Ela tá tudo em renda fixa, por exemplo. Tem gente que o perfil é moderado e tá tudo em renda fixa ainda. Mas ela vai migrando aos poucos, mas o perfil em cima do conhecimento e as ações que ela pode tomar já diz que ela pode ir um pouquinho mais pro moderado, né? Show de bola. E quando a gente fala, cara, em aposentadoria, vem logo na cabeça previdência privada. Você considera um bom investimento? Previdência privada, para quem não sabe, né? Existem 2 tipos de previdência. A previdência social e a previdência privada. Por que privada? Porque é através de órgãos, né, privados mesmo. E a social, que é o famoso INSS, né? Quando a galera se aposenta, Isso. E aí ganha lá aposentadoria, aquela história toda que a gente sabe que cada dia mais tá pior, né? Então, mais importante a gente não contar com essa previdência social, que é o INSS. E aí tem outras formas de você criar a tua previdência, a gente chama de carteira previdenciária, que pode ser você investindo ou através de uma previdência privada, que é o que você falou. É bom ou ruim? Depende. Qualquer investimento, a resposta se é bom ou ruim é o depende. Porque existem previdências que são ridiculamente ruins, normalmente dos grandes bancos, que oferecem para meros mortais, né? Como quem tá ali com o seu dinheiro. Bota R$30, bota R$100 todo mês e tal. E é uma porcaria, às vezes perde até pra poupança. Que foi o meu caso, né? Eu tive essa jornada antes de aprender a investir. Que 99% dos nossos alunos investidores Profad estão nesses grandes bancos com previdência ruim. Quando começam no curso, a gente analisa e vê que tá uma porcaria. E a gente migra. Mas existem algumas previdências que são legais. Tem as previdências ok e tem as previdências que são boas. Qual é a diferença? Existem instituições que são focadas em previdência privada. Sim. Então, essas instituições, elas já colocam uma taxa um pouco melhor. Então, por exemplo, essa semana mesmo, na segunda-feira, a gente teve um acompanhamento com os alunos do Acelerador Primeiro Milhão, que é o nosso curso completo de investimento. Eu analisei uma previdência privada, se não me engano, da Karina, que é uma investidora Profad. E ela era uma previdência de uma cooperativa que estava uma previdência ok. Não foi uma que eu falei, tá ruim, você perdeu dinheiro. Não. Tava ganhando na inflação, estava acima da taxa Selic, então estava ok. Mas pro perfil dela, pro nível de investimento que ela tem, ela já podia estar ganhando um pouco mais. E aí ela pode até migrar a previdência dela, porque estava uma previdência só de renda fixa, para uma previdência já um pouco mais arriscada. de renda variável, porque longo prazo. Então, toda a previdência é ruim? Não. A grande maioria é dos grandes bancos? Sim. Para você ter uma previdência ok, tu tem que ter pelo menos 1.500.000 investidos nos grandes bancos. Tá? Então, basicamente, previdência privada nem sempre é ruim, mas a grande maioria, se você tem pouco dinheiro e está nos grandes bancos, ela vai ser ruim. Legal.
Mas o que você falou aí que chamou minha atenção é que se você escolher uma previdência privada ruim, dá para migrar para uma melhor. Então, assim, quem tá assistindo, tá ouvindo o podcast, tem uma previdência privada lá dos grandes bancos. Essa pessoa consegue, então, sair, porque quando eu fui fazer previdência privada, lá atrás, eu acabei não fazendo por esse medo. Eu falei, cara, vai que eu fico botando dinheiro ali, depois eu me arrependo, eu vou perder esse dinheiro. Então, dá para mudar, dá para ir para uma melhor. Sim. Previdência privada, você consegue fazer uma portabilidade. E aí a portabilidade vai para qualquer instituição que tem ali a emissão de uma previdência privada, né, que é regulado pelo SUSEP. A única diferença é que você precisa ser a mesma previdência privada. Existe a previdência privada PGBL e a VGBL, tá? A gente pode até fazer um podcast falando de previdência privada. Só disso, né? Uma boa. Entrando a fundo. Mas, basicamente, se você tem uma VGBL, você pode migrar para qualquer outra instituição financeira que você veja que esteja melhor, desde que seja a VGBL. Eu não posso pegar uma VGBL e ir para PGBL, entendeu? Então você pode fazer isso porque isso te ajuda para você evitar de sacar o dinheiro antes, porque previdência privada é um investimento para longo prazo, focado na aposentadoria. Se você tira antes do prazo, você paga taxas altíssimas, que não vale a pena, não compensa. Então o ideal, se você vê que a tua previdência está ruim, é fazer uma portabilidade para uma outra, tá? Show de bola. E agora bateu uma curiosidade, você falou que analisa dos teus alunos, a maioria dos teus alunos que você já analisou, foi preciso trocar de previdência ou fazer uma portabilidade? Sim, muitos optam por fazer a portabilidade e outros até, depois que eles aprendem a investir, eles optam em criar sua própria carteira previdenciária, né? Porque eles já vão ter esse tipo de conhecimento com a gente. Então é muito mais da tomada de decisão deles como investidores, que agora já têm autonomia, eles podem tomar suas próprias decisões. Massa, muito bom, Renan. E para quem tá ouvindo e para quem tá assistindo a gente nesse podcast, Renan, o que uma pessoa ela precisa analisar para saber se a previdência ela é boa ou é ruim, se tá fazendo sentido, se não tá? Massa. Quais pontos você acha principal? Vou trazer aqui algumas dicas práticas, passo a passo mesmo, para você que tem uma previdência privada, analisar se a tua previdência privada ela tá boa ou tá ruim. Primeira coisa, você precisa analisar, solicitar a lâmina da tua previdência. O que é a lâmina? Você consegue pegar no aplicativo ou direto lá no teu gerente. Se é nos grandes bancos, você vai ter um pouco de dificuldade. Então é melhor ir direto no aplicativo e procurar por lâmina, né? Porque os gerentes dos bancos, eles sabem que quando você está pedindo a lâmina, é porque você já descobriu que não tá boa lá. Então, e se não estiver boa, eles vão demorar, vão te enrolar, mas busca porque isso é direito seu, tá? Mas normalmente no aplicativo você consegue pegar. A lâmina nada mais é do que todo um descritivo, é um documento dizendo quem é o gestor, onde que investe, quais são os investimentos atrelados a essa previdência, quanto que tem investido lá, ou seja, quantas cotas, qual é o tamanho do patrimônio, qual é o tipo de previdência, se é VGBL, PGBL, se é renda fixa, se é renda variável. Então, a lâmina, ela te dá desde o extrato de tudo que você tem lá investido, a rentabilidade que você teve nos últimos 36 meses, 18 meses, 12 meses. E aí que vem a grande sacada. Quando você tem essa lâmina, você consegue comparar e dar uma olhada. Normalmente, as lâminas, elas vêm um campo que é o próprio fundo, que é a previdência privada, e o de baixo, que é um indicador, que normalmente é o CDI. Tá? Se for uma previdência de renda fixa. E aí você vai ver, o CDI tá, por exemplo, hoje está em 13,65. Aí você vai olhar, quanto que o CDI estava nos últimos 12 meses? Aí digamos que tivesse 7%. Você vai ver a rentabilidade da tua previdência privada nos últimos 12 meses. Se tiver abaixo de 7, quer dizer que ficou ruim. Você perdeu, vamos dizer assim, você deixou de ganhar dinheiro. Então, o teu dinheiro esfarelou. Por quê? Você não está nem com a taxa básica de juros. Entendi. Digamos que nos últimos 36 meses, a tua previdência privada estava menor do que o CDI ou o IPCA, que é a inflação. Quer dizer que aquela previdência privada só está te fazendo perder dinheiro. Agora, se estiver acima, beleza, tá legal, né? Só tem que ver até que ponto o teu nível de conhecimento, aquele um pouco mais, tá legal, ou se você conseguiria algo melhor investindo sozinho ou em outros lugares. Mas o ponto crucial para você saber se tá uma porcaria ou não eu tô pelo menos, a minha previdência privada, tá ganhando, tá tendo um rendimento maior do que o índice de referência, seja o CDI ou o IPCA. Se tiver acima, ok. Se tiver abaixo, sinal de alerta total e já começa a verificar para fazer uma portabilidade ou até mesmo migrar da tua previdência para uma carteira previdenciária. Renan, uma questão que todo mundo que sabe que eu trabalho com você sempre me pergunta, eles têm muito medo de perder dinheiro, tá?
E aí eles acabam entrando na previdência privada dos grandes bancos porque eles acreditam que ali é mais seguro do que uma previdência privada, de repente, não tão conhecida, mas que é muito melhor. Dá pra perder dinheiro, assim, meu dinheiro sumir mesmo numa previdência privada? Tipo, eu coloquei lá todo aquele dinheiro pra minha aposentadoria, chegar lá no final eu não ter dinheiro, o dinheiro... Hoje não, porque a gente tem toda uma segurança, que tem a SUSEP por trás, que faz todo o gerenciamento, verifica, não é qualquer instituição que, do nada assim, eu vou abrir uma previdência privada, não é assim. Então tem todo um regulamento, todo um gerenciamento, né, através dos órgãos regulamentadores de previdência privada, que estão ali te mostrando e te apoiando. Então isso é muito difícil de acontecer. Tá? E aí a maioria das pessoas, como você falou, seus amigos, eles falam, mas vou na previdência do próprio banco. Porque é um bancão. É a mesma coisa dos investimentos. Eu não vou em outra previdência porque previdência é previdência. O grau de risco e de segurança é o mesmo. Se tem uma previdência privada emitida, é o mesmo grau de risco ou grau de segurança. Quando a gente fala de perder dinheiro no sentido de sumir o dinheiro. Mas aí, de acordo com a previdência, tem os graus de risco. Por exemplo, tem previdência que só investe em renda fixa. Aí vai botar em títulos públicos, Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, CRA, CRI, debêntures, renda fixa. Aí tem outras previdências que são renda variável. Aí já vai investir em ações, em fundos imobiliários e por aí vai. Tem outras que já estão mais estruturadas, que a multimercado, por exemplo, vai lá coloca um pouco de cripto, coloca um pouco de câmbio, bota ação, renda fixa, então é diversificado. Então, de acordo com esse tipo de previdências privadas, o grau vai aumentando. Mas se é para longo prazo e o teu perfil de investidor, aquilo que a gente conversou no início, está de acordo com aquilo dali, você pode ir lá, porque via de regra, no longo prazo, quando você investe na bolsa de valores, que é a renda variável, você consegue ter retorno melhor do que só na renda fixa, né? No longo prazo. Então, tá tudo bem se um mês estiver negativo, porque depois vai subir. Mas você tem que estar acompanhando. Por quê? Se eu tenho uma carteira de ações, vamos dizer, e eu estou tendo um rendimento melhor do que a minha previdência privada, que eu estou pagando para um gestor, porque na real você paga a taxa de administração. Previdência privada tem taxa de administração. Inclusive, não adquirem previdência privada com uma taxa de administração acima de 2%. O ideal é 1,5% para baixo. 1,5%. Para baixo. Tá? Se conseguir de 1, tá lindo. 1 para baixo. E tem muita gente que às vezes faz uma previdência e nem sabe, Renan, que tem taxa de administração. Nessa lâmina você consegue ver a taxa de administração. E se for de renda fixa, cara, 0,5% para baixo. Se for uma previdência de renda fixa. Por quê? Cara, você não... É o que eu falo. Eu não fico conformado de alguém não aprender a investir em renda fixa, que é muito simples, e deixar o dinheiro para alguém e pagar por alguém. Uma previdência privada parado, né? Para fazer a mesma coisa que você poderia fazer através do celular. Por exemplo, nessa previdência que a gente analisou com a aluna, eu falei, sabia que essa previdência, ele investe em Tesouro Direto, especificamente Tesouro Selic, Tesouro IPCA, porque lá mostra, em CDBs, em CRA, em CRI, e aqui debênture. Aí ela olhou e falou, tudo isso eu já sei investir, eu aprendi aqui. Eu falei, então, a diferença é que você não está pagando taxa de administração. Por isso que era uma taxa bem pequena dela, era 0,25. Mas ainda assim, é melhor não pagar, já que ela já sabe fazer aqueles investimentos, né? Eu sempre falo assim, eu não sou contra pagar a taxa de administração, desde que aquele gestor invista em algo que ele seja muito mais especialista e traga um retorno muito maior do que eu. Por exemplo, eu tenho fundos que investem em China, em moedas de fora, porque eu não sou especialista nisso. Então, tá tudo bem eu pagar para alguém que estudou e sabe aquela parada. Mas renda fixa, renda variável, eu sei investir. Por que eu vou dar parte do que eu vou receber para um gestor? Não que seja ruim da parte dele, mas porque eu sei fazer também, né? Então, esse é o viés, né, que a gente precisa tá antenado. O que eu vejo também uma galera falando eu sei que a Previdência investe em Tesouro Direto, investe em CDBs, só que na Previdência eu tenho aquele compromisso de colocar todo mês ali R$500, R$1.000, e quando deixava comigo eu não colocava. Então tem muita gente que vai para a Previdência para conseguir essa disciplina que sozinho não consegue. O que você fala para essa galera que tá na Previdência pagando taxa só por não conseguir, né, ter essa frequência, essa disciplina? Sim. A disciplina é algo treinável. Esse é o primeiro ponto. Só que se você já sabe que não tem disciplina, é uma grande vantagem. Você está um passo à frente. O que você precisa fazer para ter disciplina? É criar mecanismos que vão te facilitar, já sabendo do teu ponto fraco. Então, se eu sou um cara que eu não tenho disciplina de colocar meu dinheiro todo mês, seja porque eu tô sem tempo, correria do dia a dia e tudo mais, e acabo não investindo, o que eu faço? Igual quando eu tô pagando para alguém que é automático.
você já deixa cadastrado todo mês fazer uma transferência da minha conta para a conta da corretora no dia tal. Pronto. Depois, no dia seguinte, na corretora, você consegue já deixar programado fazer um investimento. Seja no Tesouro Direto, seja em ações, bolsa de valores. Você consegue já deixar tudo programado. Você pode emitir ordem que já tem a data e bota o preço que você quer. Não é desculpa. Então, assim, hoje você já consegue, se eu quiser, eu programo o ano inteiro, todos os meses, o dinheiro que eu vou colocar lá. Desde vindo na minha conta principal para fazer TED para a conta da corretora, desde a corretora, se eu quero investir em tesouro, em CDB ou em ações ou fundos imobiliários. Então, se eu sei que essa é a minha dificuldade, eu já vou me planejar e fazer isso antes. E depois eu fico tranquilo. É igual uma previdência. É igual uma poupança automático, que já desconta automático. Vai descontar automático, só que a diferença é que você vai ter setado aquilo. E a qualquer momento você pode cancelar, falar, não, os próximos meses eu não quero mais, já tô com consciência, ou sei lá, ou eu não quero mais investir, e tá tudo bem. Né? Então, acho que é o que você falou, é muito mais desculpa alinhado a falta de conhecimento do que qualquer outra coisa. Mas, para quem tá ouvindo ou assistindo esse podcast, é muito mais agora, se você continuar com essa desculpinha, é vergonha na cara. Porque você tá sabendo como fazer, só precisa fazer. E já sabe até analisar, que você falou alguns pontos aqui que já dá pra... hoje mesmo, dependendo do horário que a pessoa tá assistindo ou ouvindo, parar na sua agência do seu banco, se você tiver previdência privada, e me entrega a lâmina da minha previdência para eu dar uma olhada. E muitos do banco até se assustam. Tem uma história de uma investidora Profage que ela até filmou assim de bastidor, ela foi no banco pedir a lâmina da previdência dela. A pessoa não sabia responder, teve que chamar o gerente e tal. A pessoa do banco não sabia que era isso. Mas o que é isso? Não, tal. Aí chamou o gerente, aí o gerente ainda relutou em dar a lâmina. Isso, a lâmina é um documento que fica no cofre do banco, eu não posso pegar. Porque se o cliente pede, tem que ter a senha do cofre. É o que a gente fala, o gerente do banco, ele é um gerente de relacionamento. Ele tá ali pra te fazer ter um relacionamento com o cliente. Nada errado, né, Renan, com isso? É o papel dele, mas ele não é um especialista em investimento. Né? Então a gente tem que estar ligado nisso para onde a gente deixa o nosso dinheiro. Ele é um vendedor, na verdade, o gerente de banco. É um vendedor que agrega valor para você, para te ajudar, para te apoiar e te empurrar coisas também, né? E muitas das vezes, por falta de conhecimento, algumas pessoas acabam aceitando. Show de bola, Renan. E passando aqui para a próxima pergunta, o que é, Renan, uma carteira de investimento antes da gente entrar nos melhores investimentos para aposentadoria? O que seria uma carteira de investimentos? Carteira de investimento, muita gente acha que é algo... Nossa, o que é isso? Cara, nada mais é do que... É uma coisa meio que digital mesmo, ou é uma forma de você organizar os seus investimentos. Ponto. Então, quando a gente fala, você pode ter vários tipos de carteira de investimento para cada objetivo. Então, você pode ter uma carteira previdenciária, que é para quê? Para a tua aposentadoria. Onde todos os investimentos que eu vou fazer para aquele objetivo tem que ter a finalidade para minha previdência, para minha aposentadoria. Eu posso ter uma carteira para o meu colchão de segurança. Então, eu só vou colocar investimentos lá que é focado para aquele objetivo. Então, carteira nada mais é do que uma organização dos seus ativos para um determinado objetivo. Ponto. Seja ele... E aí, claro, trazendo muito do que a gente ensina no nosso curso, usando a estratégia 2RL. Por quê? Digamos que eu quero montar uma carteira para minha segurança. Para minha segurança, eu tenho que estar preparado para qualquer emergência. Então, sim, eu não posso colocar em investimentos de longo prazo. Aí eu não posso correr muito risco. Então, a gente fala de estratégia 2RL porque o primeiro R é qual que é o grau de risco que eu estou disposto a correr. Eu posso ter um perfil arrojado, mas para esse objetivo, para essa carteira, eu tenho que ter investimentos conservadores. Segurança. E aí eu falo, segurança não se negocia. Para esse objetivo. Beleza. O segundo R é qual que é a rentabilidade? Eu quero a maior rentabilidade possível para esse grau de risco. Beleza. Só que para emergência, eu preciso ter o dinheiro na hora. Precisei no máximo no dia seguinte, tem que estar na minha mão. Então, sim, é o L. Do 2RL é o L, que é a liquidez. Liquidez é a facilidade que eu tenho em transformar aquele ativo, aquele investimento em dinheiro na minha mão de novo. Cash, né? Papel bordado. E aí, quando eu sei disso, eu tenho que ter investimentos que tem a liquidez diária, que é eu peço hoje, resgato hoje, ou no máximo, eu peço hoje, amanhã tá na minha conta. Quando eu consigo entender isso, eu monto uma carteira que vai me dar tranquilidade para minha segurança só com aquele perfil. Não importa se teu investimento está me pagando 3 vezes mais, mas eu só posso tirar daqui a 5 anos. Não faz sentido, né? Faz sentido só para outro objetivo. Então, carteira é isso. Você vai comprar ativos com foco naquele objetivo. A mesma coisa que não faz sentido eu ter uma carteira para minha aposentadoria em que eu tenha liquidez diária. Por quê? Eu vou ter investimentos que eu posso tirar daqui a 5 anos,
10 anos, que vai me pagar muito mais do que se eu tiver um investimento disposto a eu tirar a qualquer momento. Então, carteira de investimento é isso. É uma organização dos ativos que você tem para determinado objetivo. Entendi. E é verdade, cara, que falando de investimento, quanto maior o prazo ou maior for o risco que a gente estiver disposto a correr, maior tende a ser o nosso retorno, a rentabilidade? Via de regra, sim, mas nem sempre a regra é cumprida, regra. né? Então, assim, Tem exceção, né? com certeza. Por isso que o conhecimento é poder, né? Eu falo, conhecimento é poder. Como é que funciona o investimento em renda fixa? Você empresta o teu dinheiro para o banco, para uma financeira, para uma empresa ou para uma securitizadora. Basicamente é isso que funciona. Você empresta dinheiro para alguém ou para algum órgão. Em troca, você recebe o dinheiro de volta acrescido de uma taxa de juros, ou seja, o teu dinheiro crescendo por aquele empréstimo. Quando você pensa assim, vamos dizer que eu falo assim para você e pro Diego. Matheus, Diego, cara, vocês me emprestam aí 5 mil reais e eu devolvo daqui a um ano 6 mil para cada um? Empresto. Empresta? Beleza. Agora, se eu falar assim, me empresta 5 mil e daqui a um ano você pode tirar a qualquer momento, só que ao invés de eu te pagar 1.000 a mais, eu vou te pagar 750. Você quer? Eu prefiro 1.000. Beleza. Aí digamos que passou um mês, você pede o dinheiro de volta, você está precisando, por tua emergência. Renan, me devolve aquele dinheiro. Eu falo, não posso. Porque você fechou comigo para um ano. Por isso eu tô te pagando mais, eu tô te dando R$1.000 a mais, ao invés de 750. Então, eu tô disposto a te pagar mais, porque eu sei que você não vai pedir o dinheiro de volta antes do prazo. Entendi. E aí, vamos dizer, eu como banco, eu consigo pegar aquele dinheiro e investir em várias outras coisas, como, por exemplo, emprestar o dinheiro para outras pessoas que estão endividadas e cobrar uma taxa de juros muito maior. Só que imagina, se todos os investimentos do banco fosse liquidez diária e todo mundo pedisse ao mesmo tempo, o banco ia quebrar, não ia ter dinheiro. Realmente. Então, é por isso que, normalmente, os maiores prazos, eles pagam mais na renda fixa. Porque a gente tem a certeza que a gente não vai precisar. E aí, isso para quem está recebendo dinheiro, que são os bancos, instituições financeiras e o governo, ele tem a tranquilidade, cara, não vai mexer aqui, então eu posso fazer o dinheiro rodar, várias coisas, só vou precisar do dinheiro daqui a um ano para devolver a crescida dos juros. Então, isso sim. Mas, se você olhar numa corretora, hoje em dia, independente mesmo, tá? Corretoras independentes. Você vai ver, tem investimentos muito bons para longo prazo, mas tem investimentos que são piores do que alguns de liquidez diária. E o prazo para daqui a 2 anos. E aí, quem não sabe analisar, quem não sabe investir, ele escolhe qualquer coisa só pelo prazo, achando que tá bom, e acaba se ferrando. Sim, acaba Vou deixando o escolher dinheiro esse preso. aqui, porque esse aqui tá para 2 anos, então se tá para 2 anos, Deve pagar mais, já ouvi dizer que paga mais. paga né? mais e... Em paralelo, já tive alunos que colocaram dinheiro assim, não investiam antes, era apertador de botão, né? Aí, só que as pessoas são inteligentes. Ninguém é burro hoje em dia. As pessoas viram lá, entra na corretora. Aí olharam lá, tem uma aqui de 120% do CDI. Tem outro investimento que tá pagando 160% do CDI. Qual que paga mais? 160. 160, As né? pessoas são inteligentes, Via como de vocês, regra. né? Mas ela não olha o prazo. Ela não sabe que é liquidez que tem um vencimento. Aí ela vai lá no mais. Só que aquele de 120 era o prazo de 3 meses. O outro eram 5 anos. Aí ela vai lá e bota 10 mil reais. Aí depois ela precisa do dinheiro e um ano depois e não pode tirar. Então não é só sobre a rentabilidade. É sobre a rentabilidade, sobre o quanto que eu vou precisar daquele dinheiro para ver a liquidez e o vencimento daquele título. Total sentido. E, Renan, na sua visão, quais investimentos você considera como sendo os melhores para aposentadoria? Os melhores investimentos para aposentadoria são aqueles que vão estar sempre acima da inflação. Por quê? A inflação ela corrói o nosso dinheiro, né? O preço da carne fica mais cara. E aí, se a gente não está com o nosso dinheiro acima dessa inflação, por mais que não esteja negativo, a gente está perdendo poder de compra. É isso que acontece com a poupança. A poupança, ela perde para a inflação na maioria das vezes. Por mais que eu veja que está crescendo lá 6% ao ano, mas, por exemplo, a inflação hoje está 11%. O que isso quer dizer? Estou 5% perdendo poder de compra.
nesse exato momento, quem tá com dinheiro na poupança. Né? Fico até com alergia aqui, que né, a gente começa a falar de poupança, começa a dar alergia. Começa até a se coçar. Só que quando eu falo, eu já falei isso com uma amiga minha, e ela falou assim, não, mas o meu dinheiro tá crescendo lá, não tô perdendo dinheiro não. Aí eu falo, ué, como é que não tá perdendo? Como? Entendeu? Então, é o tipo de coisa que eu fico pensando, cara, não é só sobre estar negativo, é sobre você perder poder de compra. Então, pré-requisito para você colocar investimentos para aposentadoria tem que ganhar da inflação. E como é que eu meço a inflação? É a taxa medida pelo IPCA. O IPCA, Que é o Índice de Preço sobre Consumidor Amplo. Que é basicamente IPCA, não precisa decorar isso. IPCA, inflação. IPCA, inflação. Quando você vê algum investimento com IPCA, é inflação. Só que tem investimentos que não tem IPCA, mas você consegue fazer cálculo para ver se está acima da inflação. Ah, a inflação hoje está 11%. Beleza, então os meus investimentos no ano tem que estar acima de 11%. Se estiver abaixo, estou perdendo dinheiro. Literalmente, está desvalorizando o dinheiro. Então, um investimento muito bom que eu gosto para longo prazo, para aposentadoria, é o Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA, ele te paga a inflação do ano, mais uma taxa. Então, você vai ver lá, IPCA mais 5,5%. Quer dizer que ele vai me pagar a taxa da inflação mais 5,5%. Então, eu estou sempre 5,5% acima da inflação. Seja a inflação 11, 10, 2, 5, eu vou sempre ter 5,5% acima da inflação. Esse é um que eu gosto bastante. Outro, ações. Ações de empresas consolidadas. Empresas que pagam bons dividendos. Por quê? Quem paga dividendos? Dividendos são os lucros distribuídos entre as empresas, entre nós acionistas, né? Então, se está pagando bons dividendos, ela está gerando lucro. Com certeza. Empresa que gera lucro, cresce. E se está gerando lucro, é porque ela está ganhando da inflação. Então, eu gosto bastante de ações que pagam bons dividendos e que têm um crescimento constante. Não é qualquer ação, né? Eu entrar no home broker e sair comprando qualquer ação. Ah, o Renan falou que é bom, ações é bom pra aposentadoria, eu vou comprar lá. Aí tu compra aí uma Oi da vida, Magazine Luiza, né? Aí teu futuro tá perdido, né? Tá perdido. Então, assim, são empresas que você vai ver. Daqui a 10 anos essa empresa vai estar consolidada ainda? Vou analisar. Né? Vou ver o balanço patrimonial dela, vou ver o lucro, como é que está o endividamento, se está controlado ou não. Eu vou ver quanto que já pagou de dividendos, pagou acima de 100%, está acima da taxa Selic, não está. Você vai começar a ver mecanismos que são passo a passo, né? De como que eu analiso para ver se aquela empresa ela é boa o suficiente para longo prazo. Porque a gente, como investidor Profad, a gente ensina para os nossos alunos a investir com foco no longo prazo, se tornando sócio delas. E se é longo prazo, a nossa aposentadoria é para longo prazo. Então, eu gosto disso também. Outro investimento para aposentadoria são os FIs, Fundo de Investimento Imobiliário. Porque além de pagar uma renda mensal, ele tem o crescimento do patrimônio também, né? O valor da cota ele vai crescendo ao longo do tempo. Então, são empresas que eu gosto bastante também com esse viés, né? E, além disso, para aposentadoria, eu acho legal já começar a se posicionar no mercado americano. Então, nas ações americanas, comprando estoques lá das maiores empresas do mundo. E REITs também, né? Só que os REITs, para quem está começando, o ideal, os REITs são para quando você já estiver indo num ponto de querer viver de renda ou de aposentadoria. Quando a gente fala de aposentadoria, parece que a gente vai ficar velhinho, né? A gente vai ficar velhinho. Você estava até me sacaneando, né? Que eu tô... Hoje eu tô de Neto Barsi, né? Eu tô igual o vovô Barsi lá que ganha mais de 1 milhão de dividendos por dia. Por dia, né? Então, massa demais. Então, quando a gente tá numa fase de que a gente entende, eu posso estar aposentado com 30 anos, com 20 anos, com 26, 20, 30, 40, 50, 60, não importa, eu não preciso ter 80 anos para me aposentar. O aposentar eu consigo ter uma renda passiva, que é o quanto que entra de dinheiro para mim sem o meu esforço de trabalho, que, para mim, paga o meu padrão de vida. Isso é aposentadoria, isso é independência financeira. Então, eu tô aposentado aí desde os 32 anos de idade. Né? Eu sou um velhinho de 32 anos de idade. De 32 anos. A coroa. Né? Show de bola. Pô, eu ia te perguntar isso, Renan. Quando que você pretende se aposentar? Né, mas você já falou que se aposentou aí com 32 anos. Mas tem uma idade assim que você pensa assim, não, cara, quando eu chegar em tal patrimônio ou em tal idade, eu não vou mais, assim, ter tanto... Não é que você não vai mais trabalhar, mas, sei lá, você vai dar uma parada. É porque se aposentar, a gente tá muito ligado a isso, né? Parar mesmo, parar total, né? Curtir a vida, ir na calçada, começar a varrer calçada todo dia de manhã, essa parada. Então, esse é o conceito de aposentadoria que pra mim eu não me vejo, entendeu?
Tipo, ficar jogando carta Na praça. praça. Tipo, eu não consigo ver, cara. A minha aposentadoria é essa de ajudar as pessoas. Sacou? Agora, eu vou trabalhar menos se vocês trabalharem mais. Aí, pô, mas aí natural, pô. E a nossa aposentadoria? Mas eu também quero me aposentar, pô. Aí vocês têm que trazer gente pra suprir. Com certeza. É natural, isso é gestão, né? O que a gente tem feito muito na empresa. Mas, cara, eu acho assim, eu não consigo ver parar de trabalhar. Porque hoje o meu trabalho é muito prazeroso. Sabe? Eu não vejo como um trabalho, como um fardo, como a maioria. Eu já tive esse fardo quando trabalhava com engenharia, embarcado e tal. Era um fardo. Hoje não. Tem estresse? Tem. Trabalho pra caramba. Só que é algo, cara, que é incrível. Porque hoje mesmo, eu tava vendo uma mensagem lá, a gente tem um grupo, né? O Impacto da Missão. Que é todo o nosso time manda mensagem que vê ou nas redes sociais ou dos nossos alunos. Cara, tinha uma aluna lá que escreveu um depoimento assim incrível, velho. Tipo, é aquilo dali que eu falo que como é que eu paro? Não dá, né? Eu quero ver mais dessas histórias. Eu sou um cara que eu sou um colecionador de histórias. Das minhas histórias, das histórias de vocês, das histórias das pessoas que a gente ajuda. E quando eu falo ajuda, não necessariamente eu tá fazendo alguma coisa, mas se eu pelo menos te apoiar, pra mim já tá bom. Eu quero ver vocês crescerem. Então, pra mim, isso é aposentadoria. A aposentadoria, cara, é tá aqui, a gente desce lá, almoça junto. Tiver que, hoje eu vou pra academia, eu não vou. Tá tudo bem, né? Se tiver que trabalhar domingo, também tá tudo bem. Então, quando que você pretende tirar um pouco o freio? Cara, eu não sei, porque semana passada eu falei que tava de férias, vamos dizer assim. Porque eu tirei uma semana off. E tá tudo certo. O Diegão tava em Búzios, mas tava trabalhando. Olha o trabalho dos sonhos. Pô, saiu de Búzios e foi pra São Paulo. Então, assim, velho, eu acho que a pessoa que tem um conceito de aposentadoria em parar de fazer tudo, cara, você pode parar de fazer tudo agora e vegetar. Eu não quero vegetar, mesmo tendo dinheiro, entendeu? Show de bola. E então você falou aqui alguns melhores investimentos que são Tesouro IPCA, mais ações de empresas que pagam bons dividendos e fundos imobiliários também. É uma boa que te paga uma renda mensal. Agora, em relação aos fundos imobiliários, como não cair na tentação de aquele dinheirinho todo mês caindo na conta, eu não gastar aquilo, eu não pegar, porque fundos imobiliários caem um dinheiro na conta. Eu tô pensando em aposentadoria, é uma boa, porque valoriza a cota, mas aquele dinheiro que cai na conta, como não cair na tentação de gastar aquele dinheiro? Até as ações também, né? Porque quando caem os dividendos... Ações, só que aí dependendo, pode ser que uma ação ela pague a cada 4, 3 meses, né? Então é um tempo maior. O FI não, o FI é mensalmente, ele te paga uma renda. Como não cair nessa tentação? É tentação, né? Cara, eu acho que é muito mais alinhado com o teu plano de independência financeira ou de aposentadoria, seja como vocês querem chamar. É igual você tá casado. Todos nós aqui somos casados. Como é que a gente reage à tentação do mundo aí fora? Nem olha pro mundo. Entendeu? Tem um plano muito certo. Você tem que olhar, ter seus valores. Então, assim, se você olha... Cara, o que você quer pra tua vida? Eu quero estar aposentado porque eu quero curtir minha família, porque eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma casa melhor. Beleza. Então, aqueles centavos ou reais ou milhares de reais que vão estar naquele mês vão fazer você abrir mão desses teus desejos, desses teus sonhos? Provavelmente não. Entendi. Então isso vai te fazer ter aquele motivação, que é o motivo para você entrar em ação e não parar. Show. Né? Quem não tem isso muito claro é que fica perdido pelo mundo. Quem não sabe exatamente honrar sua mulher ou o seu marido é que tá perdido no mundo, velho. Verdade. É a mesma coisa. A gente vai casar com os nossos sonhos. A gente vai casar com os nossos ideais, com os nossos objetivos. Isso aqui te faz renunciar a qualquer outra coisa. E eu não tô dizendo que você não tem que usar, não. Às vezes você pode usar, até eu falo isso pros nossos alunos. Bateu a meta de chegar em tal... Beleza, os próximos dividendos, os próximos FIs, pega e vai curtir com a tua família. Fazer o quê? O que você quiser. Teve um aluno uma vez que ele falou assim, cara, eu fui botando dinheiro no para-brisa dos carros. Olha que louco. Tipo... Hã? Dinheiro no para-brisa? Porque ele ganhou, tipo assim, ele bateu a meta lá de não sei quantos mil. Aí a gente fala, agora vai lá e faz o que você quiser, gasta com o que você quiser. Normalmente as pessoas saem pra jantar, compram alguma coisa. Ele falou, eu queria doar. Só queria doar, tipo, desapegado. Botei no para-brisa do carro 10 reais, dos carros lá. Tipo, ele ganhou, sei lá, 50, 60 reais de dividendos. Caraca. E pra ele foi tudo bem, sacou? Porque é um exercício de desapego até. De falar assim, cara, eu não tô apegado. Eu não vou... O dinheiro, pra mim, esse dinheiro não é um problema. Isso te traz uma sensação de liberdade também, de não contar com o dinheiro e tal. Mas isso vai te deixar ele pobre? Não.
Entendeu? Mas vai Entendi. deixar assim, cara, eu posso fazer o que eu quiser. Agora, se eu tiver 100, 200, aí ele vai potencializando. Então, a grande sacada é essa. Você tirar uma vez ou outra pra fazer algo diferenciado, beleza. Ou até mesmo, às vezes, você escorregou no sentido de, pô, esse mês comi pra caramba no iFood, comprei presente pra todo mundo e viajei. Cara, estourei um pouquinho aqui. Vou pegar os dividendos pra cobrir aqui. Tá tudo bem. O que não pode ser um hábito. Entendeu? Faz sentido, é. Então tá tudo bem. Teve um dia que eu falei, caraca, entrei no cheque especial. Tu lembra que eu te falei essa? Aí, ué, por quê? Cara, esqueci de pagar o cartão, era ontem. Fui pagar, pô. E o cartão é brabo. Um dia depois tu já paga aí quase sem prata. O dia que o Renan entrou no cheque especial. Então assim, cara, tá tudo bem. O que não pode é, cara, todo mês eu tô no cheque especial. Todo vez eu tô tirando dinheiro lá pra pagar, cobrir isso. Não, cara. E o dinheiro é pra isso, é pra realizar sonho. Né? O dinheiro é pra realizar sonho. Muito bom. Teve uns dividendos aí que eu paguei a festa de 1 ano da minha filha. Você lembra? Foi, eu lembro. Então, assim, fiz a festa toda com os dividendos. E eu tirei mesmo, porque eu queria ter. Eu tinha o dinheiro, só que eu quis ter questão de falar, caraca. E eu lembro que você até Paguei. falou, vamos fazer esse dinheiro, a gente vai fazer esse dinheiro. Rapaz, o dinheiro veio. O dinheiro veio. Então é isso, eu acho que é muito mais sobre o teu direcionamento. O que você quer pra tua vida? Né? Eu já tinha independência financeira já há um bom tempo. Só que eu não queria aquela independência financeira de 3, 4, 5 mil reais. Aí você vai elevando o nível. Eu poderia já ficar lá, de pernas pro alto, jogando sueca na praça, né? Varrendo a calçada, gastando água lá, lavando a calçada 3 vezes ao dia. Mas não. Cara, eu quero ir pra outro nível, né? E esse nível não é só sobre dinheiro, né? Tem uma coisa que eu aprendi quando eu fiquei milionário. Que é, quando você fica milionário, você quer ser milionário, na verdade, né? Você vai lutar pra ser milionário. Pra quê? Pra parar de trabalhar, né? Eu quero parar de trabalhar. Quando você fica milionário, você entende que a parada não é parar de trabalhar. É você ter liberdade pra trabalhar com o que você quer. E liberdade de escolha. Então hoje eu tenho essa liberdade de escolher o que eu quero fazer. Se tem alguma coisa que eu não quero fazer, eu não faço. E aí eu não tô falando de trabalho, porque são responsabilidades, são diferentes. Tipo, eu decido que eu quero trabalhar aqui. Eu decido fazer toda quarta-feira um podcast. Mas o dia que eu falo assim, cara, eu não quero mais fazer. Eu posso fazer? Posso, mas quer dizer que eu não vou mais pra esse linha, porque eu tenho responsabilidade. Mas não é aquele lance de, por exemplo, eu trabalhava embarcado. Amanhã tu vai embarcar pra Vitória. Eu falar, não quero. Não quero, cara. Tem que ir. Um abraço, filho. Vai Entendeu? lá, vai trabalhar. Hoje eu não tô legal. Hoje eu não tô afim de... Não tem como, velho. Entendeu? Então, é o tipo de coisa que, depois que eu fiquei milionário, eu descobri, cara, o dinheiro te dá liberdade de escolher o que você quiser fazer. E se você quer parar de trabalhar e ficar vegetativo... Como é que é? Vegetando? Vegetando, né? Eu invento palavra aqui que a galera fala, mas isso tudo aí. bem. E quiser ficar vegetando, é uma opção. É uma liberdade que ele tem, entendeu? Mas não é a minha. Então, Total. tudo bem. Tá, uma dúvida, Renan, que eu tenho, que eu vejo a galera falando, é assim, mas eu já tenho 30 anos. Mas eu já tenho 40 anos. Mas eu tenho 50 anos. A idade, ela é um impeditivo para a pessoa conseguir, com os investimentos, a sua aposentadoria, ou não aposentadoria, né, mas a sua independência financeira? E você acha que uma pessoa deve pensar em aposentadoria? Nisso que o Diego falou, tendo essa idade, mais ou menos? Show. Primeiro eu quero falar uma coisa. Tem adolescentes de 18 anos de idade que são velhos. E tem senhores e senhoras que são garotos. Isso é verdade. Daí já tira a tua conclusão. A gente tem uma aluna de 74, 76 anos. 76 anos, 74 anos, que é a Rubineide. Ela fala isso. Ela faz tudo. Velho, é o pensamento das pessoas. Então, cara, todo mundo deveria pensar na aposentadoria. Se você tá começando agora, digamos, você falou aí 40 anos, né? 40 anos, passei do tempo e tal. Beleza. Hoje, estudos mostram... Vamos pegar o exemplo do Matheus, que tem 40 anos, que aí a gente... Que tá isso, acabado aí. rapaz, eu não tenho não. Vamos pegar o exemplo do Matheus com 40 anos. Tá Vai lá. acabado. 27 com carinha de 19. Não, carinha de 62, tá acabado. Marazia acabou com o time. Mas, vamos lá, 40 anos. A pessoa, não dá mais pra fazer aposentadoria, tá. Beleza, a expectativa de vida hoje é de 80 a 90 anos. São estudos. Sim. Quem tem 40 anos, tá na metade da vida, velho. Olha que louco. 50% ainda, né? Cara, metade da vida. Então, o que isso quer dizer? Você tá falando que na metade da tua vida, você não pode mais conquistar nada na outra metade? Pronto. Tá tudo bem começar agora. E sem contar que dos 40 anos, normalmente a gente começa com 20, 18 anos. Então ela só ficou 20 anos produtiva. Só que agora ela tem mais 40 produtiva. É um baita de um potencial
que poucas pessoas aproveitam, porque colocam essa minhoca na cabeça e acham que tá velho. Então, velho... É o teu pensamento. Obrigado, Matheus. Que senão eu ia soltar aqui. Aí. Mas, cara, para com essa historinha de tô velha, né? O mais importante é o seguinte, tu tá com 40 anos, pode ser que com 60 você tá aposentado, você tá com independência financeira ou até mesmo bilionário. Mas se você não começar, a certeza é, você vai ser um velho ranzino, chato e pobre. Aí isso é. Isso aí é. E aí, ó, Diego, eu até ia falar aqui, mas aproveita, pega o exemplo do aluno ali. Eu estacionei meu carro atrás do seu ali. O do Renan não. O Renan já foi malandro, ele já colocou aqui desse lado aqui. Estacionei meu carro lá atrás do seu, você aproveita e coloca lá um dinheiro lá no para-brisa, hein? Você tá falando de idade aqui, falou do Não, carro. voltei aqui, voltei aqui no pensamento do aluno que saiu colocando R$10 no para-brisa. Entendi. Aí eu falei, pô, acho que eu estacionei atrás do Diegão. Vamos fazer Aproveita o seguinte. e pega o exemplo. Vamos fazer o seguinte, quem chegar primeiro lá, abençoa o colega, beleza? Pode deixar. Vou esperar aqui você... Vai lá, pode ir então. Esse Diegão é Você demais. vê como é que é o papo do investidor Profaz, né? Antigamente era, porra, Diegão, aí, vamos lá pegar no ponto de ônibus ali. Agora, bota o dinheiro lá no meu Abençoa carro, no meu carro. Esses caras estão voando aí, ó. Sei não, hein? Ô, Show louco. de bola. Renan, a gente já tá chegando no final do nosso podcast e eu queria te fazer mais uma das últimas perguntas. Qual a quantia que eu posso começar a investir pensando na aposentadoria? Tem algum valor mínimo? Tem. R$1. R$1 para aposentadoria? Pra qualquer coisa. É só começar. A gente não tem que se preocupar com quantidade pra começar. Qualquer coisa. A gente só precisa começar. Às vezes a gente adia começar a investir, adia começar a montar um plano de aposentadoria, adia começar a aprender uma língua, a aprender um idioma, a aprender a fazer um exercício físico, a aprender a tocar um instrumento. A gente adia porque a gente acha que precisa. Quantos acordes eu tenho que aprender pra tocar uma música? Como que eu falo? Como que eu tenho que Isso assistir parece e ver ser legenda? difícil. Quanto peso eu tenho que pegar pra... Quanto dinheiro eu preciso pra começar? Uhum. Só começa, cara. Né? Uma vez teve um podcast que o Diego falou que o maior peso que você tem quando você vai pra academia é o peso da maçaneta, não é isso? Eu peguei isso, É né? o peso da maçaneta. Por quê? Isso aí. É o de você ir pra academia, cara. Lá, tanto faz se você vai fazer fisioterapia só sem peso, ou se você vai pegar, o importante é você estar lá. Claro, depois, você pegar pouco peso não vai fazer diferença, tem que ir aumentando, mas é outro detalhe. Lembra o seguinte, as pessoas, elas estão começando, já querendo chegar no destino. Só começa, anda os seus próximos 20 metros. Tem uma metáfora que eu falo, não sei se é metáfora ou é uma parábola, que fala o seguinte, ó. Imagina que você está dentro de um carro, você está numa pista toda escura. E esse teu carro, a pista toda escura, não tem luz, não tem nada. A única luz que tem é do teu farol do carro. Você liga o farol, você só consegue enxergar os próximos 20 metros. O farol, ele chega só em 20 metros. Muitas pessoas vão falar assim, não dá pra ir. Eu não tô enxergando o final. Eu não sei o que tem lá. Tá tudo diferente. Mas você não precisa saber o que tem lá. Por quê? Você tem que estar em movimento. O carro, conforme ele anda, ele vê os próximos 20 metros. Depois os próximos 20. Depois os próximos 20. Até que ele vai chegar no destino. Muitas vezes a gente não precisa ver tudo. Digamos que a gente conseguisse ver a luz toda. O farol iluminasse tudo. Aí, de um lado eu veria um barranco. Aí aquela pedra pode cair. É melhor não ir não. Do outro tinha um grupo de pessoas conversando. São bandidos, podem me assaltar. Aí eu não vou. Muitas vezes é melhor a gente não ver o caminho todo, o final, e só ver os próximos passos, os próximos 20 metros, porque isso vai te fazer estar em movimento. Do que você achar... É o famoso do 0 a 1 milhão, existem 999.999,99 R$. Você precisa de quanto para começar? R$1. R$1. Se eu quiser ter 1 milhão, cara, vai parecer distante. Então, R$1 começa. Minha aposentadoria, para eu estar lá, né, Bahamas, Ilhas Maldivas e tal, eu preciso de quanto? R$1. Para ir para lá? Não, para começar. Depois você vai ver, constância. Aí R$1 vai te deixar rico? Não. Mas R$1 vai te fazer começar. Vai te fazer ter consistência. E aí depois você bota 10, 20, 50, 100, 200. E aí você vai criando cultura para começar a investir para longo prazo e para curto prazo. Dentro do nosso método, a gente recomenda, no mínimo, 10% para investimentos de longo prazo, com foco na aposentadoria, 10% da tua renda e 10% para curto e médio prazo. Por quê? A gente não pode só investir no futuro se a gente está usufruindo do presente.
Então, como é que eu vou fazer uma viagem se eu tô botando tudo pra minha aposentadoria? Tem que curtir o caminho, a jornada toda. Senão você chega lá no final e não curte. Show de bola. Fica aí, galera. Fica aí com essa dica aí. E, Renan, momento merchan agora. Quem te chamar lá, fala o teu Instagram aí, que quem te chamar lá, a gente vai enviar um tutorial de como investir para aposentadoria. Pode ser? Vai preparar lá? Um vídeo tutorial. Fechado. Aí. Pode ser? Presente do Matheus. Presentinho. Tá Então, demais, hein? Pra aquela câmera 2 ali, seu momento merchan. Galera, meu Instagram é Renan Diego Oficial. Você me encontra lá. Esse podcast você encontra lá no Spotify com Profadcast. Você consegue também no YouTube como Profadcast também. E tem o canal do Produtividade Financeira, que são vídeos, né, de todos os tipos de tema, não só de podcast, que é o Produtividade Financeira. Então, vai ser um prazer receber você lá. Manda um direct falando, ó, eu assisti o podcast e eu quero meu tutorial, né, pra investir pra aposentadoria. É Beleza? isso aí, galera. E você que tá ouvindo, você que tá assistindo também esse podcast, eu vou deixar nos comentários para te facilitar o link do Instagram do Renan. Então, só você tocar nesse link, ir lá pro Instagram, segue ele e já manda no direct, cadê o meu presente que você prometeu no podcast, que você prometeu, fui eu que prometi, né? E ó, bota lá, hashtag Matheus que prometeu, hein? E outra coisa importante, compartilha esse podcast com o máximo de pessoas, porque a gente tá fazendo um trabalho muito legal, tá sendo uma coisa muito gratificante pra gente e pra vocês, o feedback de vocês tá sendo muito bacana, muito legal, então compartilha com o máximo de pessoas que você sabe que quer aprender a investir, e se você ainda não tá inscrito no nosso canal do YouTube lá, Profadcast, se inscreve, lá no nosso Spotify também, se inscreve lá, assina e esteja com a gente. É tudo de graça, é 0,800. Tá tudo por conta do Matheus. Então, só vem. Tudo na conta do Matheus, é isso aí. Então, galera, foi um prazer estar aqui com vocês e até o nosso próximo episódio e... Bora evoluir!